Fala pessoal, vamos começar então a segunda aula do curso Etapas da Produção de um Curta-Metragem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o roteiro. Então, vamos pensar que para a gente desenvolver um roteiro, nós precisamos primeiramente de quê? De uma ideia, correto? Essa ideia ela pode vir de diversos lugares, inclusive do seu cotidiano. Você pode, a partir do seu cotidiano, presenciar aí uma situação, algum tipo de evento e isso te servir de inspiração para você contar a sua história. É comum também que as pessoas se sintam inspiradas assistindo outros filmes. Então, basicamente, quem vai escrever um filme tem que consumir filmes. Já eu vou produzir um curta-metragem, então vamos consumir curta-metragem. É importante você saber que para escrever roteiros existem técnicas. Então algumas pessoas também, durante esse processo de estudo das técnicas de roteiros, sintam-se também inspiradas. Outra fonte de ideias muito importante também são os jornais, as revistas, os livros. Enquanto as pessoas estão consumindo esse tipo de conteúdo, é possível que elas tenham algum tipo de insight e pensam, poxa, isso daria um filme. Já aconteceu isso com você, possivelmente, né? Sonhou alguma coisa, poxa, esse sonho daria um filme. Por isso é importante ficar atento a tudo que acontece à nossa volta. O roteirista, o escritor, geralmente é uma pessoa atenta às situações do cotidiano, às coisas que acontecem à sua volta, e por isso, geralmente, eles têm muitas ideias, as quais eles vão ali transformar em roteiros ou em livros. Outras pessoas preferem adaptar histórias literárias em roteiros de cinema. Isso também é uma possibilidade. Agora, é importante entender que o livro é uma mídia diferente do cinema. Portanto, necessita uma adaptação. A estética do livro é uma, a estética do cinema é outra. Portanto, é importante entender essa relação entre literatura e cinema. Em 2013, por exemplo, o Robert McKee, que é um grande teórico da escrita de roteiros, esteve no Brasil. Ele fez uma crítica, inclusive, até um pouco dura em relação aos filmes brasileiros. Inclusive, tem uma crítica ao McKee. Eu acho que o McKee não conhece profundamente o cinema brasileiro, não conhece o cinema marginal, não conhece o cinema novo. Portanto, ele cita ali na matéria alguns filmes, mas ele tem uma certa razão. Existe uma diferença. Então, assim, o roteiro original, ele tem o seu valor. É importante, vai adaptar uma história literária, você precisa adaptar para o cinema. Acredito que você pode ser uma pessoa muito criativa. Se você é uma dessas pessoas criativas, você possivelmente tem muitas ideias. Essas ideias precisam, de alguma forma, passar por algum tipo de crivo. Ou crivo pessoal, um crivo social. Afinal de contas, um filme é um projeto social. Você vai envolver uma série de pessoas, geralmente envolve-se uma série de pessoas, e você exibe geralmente para um grupo de pessoas. Então, o filme é um produto social. Para quem quer fazer alguma coisa sozinho, é bom que escreva um livro. O cinema, não. O cinema é um produto social. Então é importante você validar as suas ideias. Será que essa ideia é realmente boa? Cada artista vai encontrar algumas formas ali para validar. Eu, geralmente, conto as minhas ideias para pessoas de minha confiança. Então eu valido, percebo como essas pessoas recebem essas ideias. Outra forma de validar é você deixar maturar aquela ideia. Teve a ideia? Espera 2 semanas, 3 semanas. A ideia ainda é boa para você? Realmente produzir um filme é algo muito trabalhoso para você investir o seu tempo em algo que você depois vai olhar e pensar assim, não, poxa, foi um erro fazer isso. Bom, você tem sua ideia, ok? Vai escrever um roteiro. O roteiro de curta ou o roteiro de longa? Aqui no curso eu estou focando nos processos de produção de um curta. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre um curta e um longa? O longa, geralmente, a gente costuma assemelhar o formato ao formato de um romance literário. O romance literário, geralmente, tem um desenvolvimento da narrativa um pouco mais longo. É um livro dividido em capítulos. Em relação ao conto, o romance tem mais personagens e o desenvolvimento dessas personagens geralmente são mais profundos. Já o conto é uma narrativa um pouco mais curta. Geralmente o conto passa-se em apenas um lugar, o número de personagens
é mais limitado, então o conto é mais próximo do curta. É muito comum que um roteirista iniciante, quando vai escrever um curta, ele coloque muitas cenas, ele queira construir uma narrativa de longa dentro de um curta, uma narrativa de novela dentro de um curta. Isso é um erro em que os roteiristas iniciantes geralmente caem. Por isso é importante, quando você vai escrever um roteiro, que você adeque a sua história ao formato. Se você tem uma história que você percebe que ela não dá para ser filmada em 15 minutos, em 20 minutos, então você precisa pensar se é viável realmente transformar essa ideia num curta-metragem. Na primeira aula, inclusive, eu falo sobre o formato do curta-metragem, sobre o tempo de duração. Eu te aconselho a assistir para você entender melhor. Inclusive, eu falo também sobre gêneros. Por falar em gênero, é importante que você saiba o gênero que você está trabalhando. Possivelmente, quando você desenvolve, você tem uma ideia, você vai já pensar, poxa, isso aqui daria um filme de terror, isso aqui dá um filme de comédia, isso aqui dá um filme de drama. Então, você já tem essa percepção. Então, quando você estiver se inspirando, buscando projetos para assistir, que você se aprofunde um pouco mais neste gênero, leia sobre o gênero, conheça mais sobre o gênero que você está trabalhando. Vai escrever um curta-metragem? Assista curtas. Inclusive tem um site muito interessante que é o portacurtas.com.br. Você pode utilizar esse site como referência, principalmente ou para assistir filmes mesmo, se você possivelmente está querendo fazer, você gosta de assistir filmes. Então, lá é um portal onde você encontra muitos curtas-metragens. Eu usei a palavra agora há pouco, drama, mas eu usei drama como gênero. Na Antiguidade Clássica, Aristóteles chamava drama um gênero literário que não tinha narração. Eram textos que eram escritos para serem utilizados em peças de teatro, como dramaturgia. Então, o drama, na verdade, vem de uma palavra grega que significa ação. Então, assim, quando você pensa em ação, né, você geralmente vai pensar ator, ação, atuação. Então, perceba que são palavras ali de alguma forma conectadas, porque no gênero dramático, quem vai contar a história não é um narrador, mas sim os próprios atores por meio dessa estrutura que é bastante particular ali do drama. Então, a partir do drama, você tem a trama, que é o encadeamento de acontecimentos que vão, né, possivelmente ali ter algum tipo de conflito. Aristóteles fez algumas divisões do gênero dramático. Por exemplo, o gênero dramático, a tragédia, a farsa, a comédia. Inclusive, as máscaras do teatro, né, que é uma sorrindo e uma chorando, significam a tragédia e a comédia. No cinema, desde o início do cinema, Hollywood ali desenvolveu uma forma de contar histórias que ficou conhecido ali como a narrativa clássica hollywoodiana. Essa narrativa geralmente ela é dividida em 3 atos, né? Os atos seriam basicamente início, meio ou desenvolvimento e fim. Alguns autores vão dividir ali 25% para a introdução, 50% para o desenvolvimento e 25% para o encerramento de um filme. Essa narrativa clássica conta com, por exemplo, a jornada do herói, o paradigma do Sid Field, que é um teórico. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, surgiram alguns movimentos de vanguardas, como a Nouvelle Vague e o neorrealismo italiano. Esses movimentos eles questionavam as estruturas narrativas de Hollywood. Portanto, ali eles desenvolveram algumas formas de contar histórias que, de alguma forma, visavam romper ali com a dramaturgia, com o drama. Então, eles construíram narrativas que rompiam com a linearidade. As histórias elas poderiam não ser contadas da forma convencional, né, pelo tempo convencional. O roteiro de cinema tem as suas particularidades. Nós vamos falar um pouco mais sobre a linguagem do cinema na aula de direção. Portanto, ali você vai começar a entender de forma mais prática como funciona a linguagem do cinema. Isso é muito importante para que você entenda que contar uma história por meio de imagens em movimentos não é semelhante a escrever um livro ou escrever uma história para algum outro tipo de mídia. Para quem quer ter um pouco mais de garantia aí para se resguardar com a sua ideia, tem o site da Biblioteca Nacional. Por aqui você consegue ter acesso aos processos de registro do seu
roteiro. Existem diversos tutoriais no YouTube, você pode acessar aí, registrar. Depois de um período, você recebe um documento na sua casa que é o comprovante de registro do seu roteiro. Agora vamos para as etapas da construção do roteiro. Você tem lá a sua ideia, ok? Você precisa desenvolver uma storyline. Vamos lá. Storyline é o termo usado para designar com um mínimo de palavras o conflito matriz de uma história. Eu não dedicaria à storyline mais de 5 ou 6 linhas. Insisto que a storyline representa o que? Qual dos possíveis conflitos humanos escolhemos para dar fundamento ao drama ou comédia que iremos contar ou desenvolver no roteiro. Esse texto está no livro da criação ao roteiro, teoria e prática, do Doc Comparato. Ele fala um pouquinho ali do desenvolvimento da storyline. A storyline é um textinho curtinho onde você vai contar a sua história em poucas linhas. Aqui nós temos a storyline do filme Cidade de Deus. Buscapé é um jovem pobre, negro e muito sensível, que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, o rapaz acaba sendo salvo de seu destino por causa do seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão, através do seu olhar atrás da câmera que analisa o dia a dia da favela onde vive. A storyline é um resumo muito curto da sua história. Portanto, é interessante que você faça uma storyline quando tiver com a sua ideia já mais ou menos elaborada, para que você saiba ali o norte que você vai ter na hora de escrever o seu roteiro. A escaleta. A escaleta eu gosto muito de fazer a escaleta, porque é na escaleta que você vai ali entender a estruturação da sua história. O que é a escaleta? A escaleta são tópicos das cenas que você pretende construir o seu roteiro. Como o Doc Comparato entende a escaleta? Vamos ver? É a fragmentação da história em momentos dramáticos, em situações dramáticas que mais adiante vão se converter em cenas. Essa fragmentação feita pelo roteirista segue uma ordem consequente com as necessidades dramáticas. Aí, como explicaremos nossa história ao público, digamos que a estrutura é a engenharia do roteiro. Portanto, ali quando você faz a escaleta, você já consegue ver a estrutura do seu filme, né? E ali você vai conseguir adaptar. Ou se você pretende utilizar uma narrativa clássica, você vai ali perceber ali como é que a sua história está se desenvolvendo. Se você pretende escrever uma antitrama, né? Ou seja, um filme que vai romper com a narrativa clássica, você também consegue perceber ali onde estão as suas rupturas, como é que você está desenvolvendo essa sua narrativa. Existem alguns programas que você consegue desenvolver essa escaleta. Você pode fazer isso aí, né, com post-it, no papel, ou pode utilizar um programa como o Celtx. Mais à frente eu vou falar sobre os softwares que a gente utiliza para escrever roteiro, mas eu já adianto que é possível desenvolver essa escaleta no Celtx. Então, depois que você fez a sua escaleta, você pode ou precisa fazer um argumento. O argumento é um texto descritivo que geralmente cada página desse documento, do argumento, equivale a 12 minutos de filme. Ou seja, se você vai escrever um curta-metragem, a história de um curta-metragem, você pode ali escrever uma página ou uma página um pouquinho para o filme completo. Eu trouxe aqui um trechinho de um argumento. O nome desse argumento é Saara, é do Davi França Mendes. Ele foi um dos ganhadores do Prêmio para Desenvolvimento de Roteiros do Ministério da Cultura em 2003. Esse argumento estava disponível no site www.roteirodecinema.com.br. Vou ler um trechinho só para você entender o que é um texto descritivo. No centro do Rio de Janeiro existe um lugar chamado Saara. No centro do Saara, os camelôs enfrentam com paus e pedras os guardas municipais, enquanto as mães de classe média compram enfeites para festas infantis. No Saara, imigrantes chineses montam depósitos de software pirata e substituem 2 gerações de turcos detrás dos balcões das lojas. Enfim, tá vendo? Ele começa o argumento dele descrevendo o que é o Saara, descrevendo a locação dele. Depois ele prossegue, né? Vai descrever os personagens, descrever a trama, descrever o desenvolvimento do enredo.
Então o argumento é basicamente isso aí. Você pode entrar no site, né, no roteirodocinema.com.br, e lá você vai ter acesso a outros projetos para você se embasar, para você ter noção de como funciona a escrita desses documentos, do argumento, do roteiro, da storyline, da escaleta. Terminou o argumento? Já é hora de você passar para o processo de escrita do roteiro. Só que antes de escrever o roteiro, você precisa saber formatar. Porque eu estou fazendo um paralelo, estou comparando o roteiro com a planta de uma casa. Porque a partir da planta é possível que os técnicos, né, que vão ali construir a casa saibam de forma padronizada como proceder. Então, para isso que a gente faz a formatação do roteiro. Então, pessoal, esse aqui é um dos primeiros roteiros em que eu co-escrevi. Na verdade, ele foi escrito por mim e pelo Leandro Martins, que é roteirista também. E é um curta-metragem. O filme está disponível, né, já deixei o link aqui, está disponível no canal do Thiago Belotti, meus 2 centavos. O curta tem 14 minutos. Quantas páginas tem o roteiro? 7 páginas, né? Então, tá aqui, ó. Se a gente for comparar o roteiro com o filme, a gente vai ver que tem muitas diferenças. Por quê? Durante o processo de produção, como eu escrevi e dirigi, o roteiro foi sendo adaptado, né? Então, quando você escreve um roteiro, geralmente, você não vai ser o diretor, tem que ter essa ciência. O roteiro pode sofrer alterações durante o processo de filmagem. E se você vai ser o diretor, é importante que você tenha essa flexibilidade, né? Isso aqui não deu certo, vou alterar. Então, eu sou bem flexível. Quando eu estou dirigindo um roteiro que eu escrevi, geralmente eu abro essas margens para alterações. Então vamos lá. Então, o primeiro detalhe que eu queria comentar é a questão do tempo. Lembra que o Sid Field fala 1 página por minuto? Tem menos. São 7 páginas, tem a metade. Quer dizer, é mais ou menos o quê? 2 minutos por página. Geralmente meus filmes realmente são um pouco mais lentos. Então eu, nessa percepção, sei que eu preciso escrever um roteiro mais enxuto. Mas eu vou disponibilizar o roteiro, eu não tinha disponibilizado até hoje, mas eu vou disponibilizar caso você queira comparar. Aí eu vou comparar o filme com o roteiro. Você vai ver que o filme tem muitas diferenças. Nessa versão do roteiro não existia uma narração. Hoje é o dia em que o pai prometeu levar o filho para pescar. Porém, noite passada, ele acordou com os berros da mulher, que se contorcia feito um bicho na cama. Durante um sonho, falando em voz alta, a mãe relatou sobre uma traição, dizendo que o garoto é filho de outro homem. O pai fechou os olhos e não conseguiu mais dormir. Então, durante o processo, eu conversando com um amigo que nem é roteirista, eu contei a história para ele e disse: cara, eu tô com um problema para encaixar isso. E ele virou, inclusive o nome dele é Vinícius, e ele virou para mim e falou assim: cara, por que você não coloca um sonho? Coloca que ela sonhou. Eu pensei, é mesmo, vou fazer isso. Eu fiz e ficou super massa. Inclusive esse momento do filme foi elogiado num festival de cinema. O prêmio de melhor curta-metragem da Curta Mostra Municípios vai para Lambari, de Caratinga, Minas Gerais, dirigido por Márcio Soares. Então é importante a gente ter essas percepções. Primeiro, a questão da ideia é importante você ir aprimorando. Você vai perceber que o processo de construção de um filme, ele não nasce pronto ali na ideia. Ele vai se aprimorando até chegar na montagem. Ele só vai ficar pronto na montagem. E você vai percebendo. Grandes produções, por exemplo, é muito comum que eles assistam o primeiro corte e precisam ali refilmar cenas, porque eles viram que, poxa, isso aqui não funcionou. Então nós vamos precisar refilmar. Então isso é muito comum. Então tá aqui disponível, vou disponibilizar para vocês. Isso aqui é um tratamento, eu não me lembro se esse tratamento é o último, mas a versão que foi filmado é muito diferente. Você vai ver aí se você for comparar, beleza? O Lambari foi filmado em 2012, foi filmado em 2012 mesmo. Ele rodou alguns festivais, né? Alguns festivais assim, deu muitas alegrias. É um filme com baixo orçamento,
beleza? Foi um dos primeiros filmes de ficção que eu coescrevi e o primeiro que eu dirigi sozinho. Então, eu estava muito inseguro durante o processo de produção desse curta e no processo de escrita desse curta. Foi muito importante que esse filme desse certo para entender os processos, mas nem sempre dá. Já aconteceu também. Às vezes você escreve um roteiro, você produz um filme e o filme não entra em nenhum festival. É triste, mas acontece. O filme, as pessoas caem matando no seu filme. É muito comum. Então você precisa saber disso, que você pode errar. Entendeu? Então você não precisa pensar que você nasceu pronto para fazer nada, porque ninguém nasce pronto para fazer nada. Então você faz, testa. O seu filme pode dar certo de primeira, mas pode não dar certo, mas não é motivo para você desistir. Sabe por quê? Porque fazer cinema é técnica e é prática também. É teoria e é prática. À medida que você vai aprendendo a teoria e vai colocando em prática, você vai ficando melhor. Você vai conseguindo galgar alguns espaços. Então, obviamente, algumas pessoas, eu tive essa sorte, inclusive, de produzir um primeiro curta, e o primeiro curta ganhar um prêmio. O Leandro e eu tivemos essa sorte. Nós produzimos Memória de um Celular em 2008, foi um curta feito com celular. Ganhamos um prêmio, era o maior festival da América Latina na época, era o Vivo Arte Mob, era patrocinado pela Vivo. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, importante, porque a gente percebeu, poxa, é possível fazer cinema. Mas se a gente não tenta, se a gente continua imaginando, poxa, isso é coisa de panelinha, isso é impossível de ser feito, a gente não acreditava no nosso próprio potencial. Então é muito importante dar um primeiro passo, mas não se esquecer nem da teoria e nem da prática. Por quê? Quem vai direto para a prática e despreza a teoria está fadado a errar. Mais ainda do que se já soubesse, porque quem sabe a teoria também erra. E quem acha que a teoria é tudo e não precisa da prática também está fadado a errar, porque isso chama-se prepotência. Quem acha que é bom antes de ser é prepotente. O que é prepotente? É ser potente antes realmente de ser. Então, são duas coisas que estão aliadas, teoria e prática. Tratamento do roteiro. Isso é muito importante. Quando você escreveu, você tem a primeira versão do seu roteiro pronta, você tem que entender que você pode melhorar. Entendeu? De repente você vai ali maturando as ideias, né? E vai percebendo, poxa, isso aqui não vai funcionar. Então é importante. Cidade de Deus, por exemplo, teve 12 tratamentos. Eu vou deixar no link da descrição também. Vou deixar 2 links na descrição. Do primeiro tratamento de Cidade de Deus e do último tratamento, para você poder comparar também e ver. 12 tratamentos. Então, assim, é importante saber disso. Você escreve o roteiro, fecha uma primeira versão, faz um novo tratamento. Se você não estiver escrevendo sozinho, vai discutir com quem estiver escrevendo. Aí você vai percebendo que o roteiro vai tomando forma, vai sendo esculpido até chegar na versão final. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço demais quem assistiu a aula até aqui. Se puder, se inscreva aí no canal, dá um joinha, compartilhe com os amigos aí. Tem mais aulas, essa é a segunda aula. Assista, se você não assistiu a primeira, assista. São 7 aulas onde eu vou descrever cada etapa da produção audiovisual, ok? Então agradeço demais. Vem aqui, ó. Preciso do ponto aqui no BR. Os caras vão pensar que é só. Aqui, né? Deixa baixo. A próxima eu vou corrigir. Mas é isso aí, valeu aí. Até a próxima, tamo junto.